Meus amados, graça e paz, estamos de volta para mais um momento com Deus, nessa oportunidade de partilhar com você de um recado do coração do Senhor para o seu coração nessa noite. Então, famílias que estamos acompanhando, que a graça seja contigo, que a paz no seu coração, que o amor de Deus possa inundar toda a sua vida e que você continue sendo bênção ou buscando a bênção da salvação eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que nós desejamos a você. Eu sou o pastor Inácio, que tenho a alegria de estar aqui em Mirandiba, ministrando na Igreja Batista Missionária, que fica situada na rua Tiburtino de Carvalho, número 163, aqui no coração de Mirandiba. Celebração amanhã, às 19h30. Pastor Sebastião, graça e paz. Amém. Eu quero cumprimentar também todos os amados irmãos. Eu sou o presbítero Sebastião, creio que a maioria dos ouvintes já nos conhece, mas mesmo assim, sempre a cada dia eu sei que tem ouvinte, né? Novo nos assistindo. E quero abraçar todos vocês que estão nos assistindo aí através do Face, Instagram, nos ouvindo através da rádio, né? O nosso abraço, continue conosco, né? O Senhor tem uma palavra maravilhosa para os vossos corações nesta noite. Então fique atento, porque Deus irá falar através do seu Espírito Santo, nos usando aqui, né? É a minha pessoa, o pastor Inácio, né? Estamos aqui pedindo ao Senhor e somos canal, pela misericórdia do Senhor, de bênção, para transmitirmos a palavra do nosso Deus a todo o coração. E na verdade a palavra de Deus é alimento para nossas vidas a cada dia. Muito bem. Parabenizando também os aniversariantes desse dia, onde quer que esteja, muito obrigado, que Deus o abençoe e multiplique seus anos de vida com muita paz e felicidade. É isso que nós desejamos a vocês. Famílias, onde quer que estejam também, busque a graça, busque o conhecimento, busque intimidade com Deus. O tema que nós temos para falar nessa noite é um tema maravilhoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas é assim mesmo que está dizendo a palavra? Grandes coisas. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria do servo do Senhor. A alegria dos servos de Deus. Eu não consigo entender servos de Deus que não vivem alegre, ou que não tem a razão de ser alegre. Porque quando se trata de grandes coisas que tem feito o Senhor por nós, nós lembramos de vários textos que estão na palavra de Deus, que se atribui à grandeza do soberano Deus, mas que pessoas, nações, grupos, famílias, profetas, homens individualmente, como Samuel, Josué, e todos os profetas, eles tiveram a alegria e a felicidade de proclamar, de sentir, de agradecer a Deus pela motividade ou a alegria de receber de Deus graças, favor imerecido. Nós também, na atualidade, recebemos também graças do Senhor, a graça de Deus, que é um favor imerecido, que é um bem incalculável, que nós não temos como explicar ou como agradecer tamanha a grandeza do que é a graça do Senhor, que nos alcançou, que inundou a nossa vida, que fez mudar, que traz a salvação, que é o bem maior, que não existe outra coisa igual, nem comparação a não ser o bem da salvação. E essa é uma das razões pela qual nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, grande coisa fez o Senhor por nós, em ter enviado Jesus Cristo como nosso Salvador, garantindo a todos nós a vida eterna e a salvação para todo aquele que nele crê. Bem maior e razão de dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e essa é a razão de estarmos alegres, permanecermos alegres, permanecer pregando a palavra de Deus, permanecer vivendo essa palavra. Porque no mundo que nós vivemos, muita gente tem desistido. Há muitos
muitas igrejas morrendo, muitas até que já morreram. E aí, qual a razão da igreja que morreu? Né? E aí, será que é a igreja que não há pessoas que estão precisando de uma reviver, de uma renovação, de uma restauração que o Senhor pode fazer, mas é através da palavra de Deus. Mas aqueles que estão reavivados, restaurados pela palavra, têm razão de dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e essa é a razão da minha alegria, particularmente da minha permanência no Senhor e de viver a sua palavra. E aí, pastor? É verdade. O Senhor falando que não há razão para pessoas estar tristes, né, estando na presença do Senhor, mas na verdade é necessário estar na presença mesmo, porque diz em Salmo aqui 16, versículo 8, que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós estamos alegres. Poderemos até estarmos semeando em lágrimas, como nos diz o texto, né? Mas na certeza que, sem dúvida, nós vamos voltar. Ou seja, vai chegar o momento, quando fala voltar, estava falando, o povo estiver cativo, né? Por aquele tempo, mas falando de nossos dias hoje, chega um momento que às vezes estamos semeando em lágrima, mas vamos colher sem dúvida os feixes, alegre, com um sorriso nos lábios e triunfando, dizendo: até grandes coisas fez o Senhor por nós. E até mesmo falarmos como disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então isso é muito importante, a gente estar atento, compreendendo o amor de Deus, né? Que a maior coisa que Deus fez por nós foi enviar o seu Filho único para dar a vida, para morrer por nós. Então isso foi a maior coisa. E daí em diante o Senhor também nos deu a oportunidade, né? Nós achamos graças aos olhos do Senhor, favor imerecido. Estávamos lá no mundo, cego, cabisbaixo, sem direção, mas graças a Deus o Senhor fez grandes coisas, que nos libertou, nos resgatou do lamaçal do pecado, né? Nos tirou de uma situação precária e hoje estamos regenerados, purificados. Deus tem abençoado nossas vidas, Deus tem abençoado nossa casa, nossa família, tem dado livramento. Então por isso deveremos sermos gratos ao Senhor e sempre estar falando: grandes coisas fez o Senhor por nós. E com alegria, não só é pronúncia de lábios, mas é dentro do coração saber que o Senhor tem feito grandes coisas. Ainda ontem eu ensinava que a gente fazemos uma análise, compreendemos que a nossa vida está boa quando nós muitas das vezes olhamos para o lado e vemos pessoas numa situação difícil, que às vezes nós imaginamos que a nossa luta está grande. Existem até aquelas pessoas que ficam dizendo: o presbítero fala assim, o pastor fala assim, alguém fala assim, porque não sabe a luta que eu estou passando. Mas nós sabemos que Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Então nós sabemos que tem muitas pessoas passando problemas maiores que o nosso. Então é aí que deveremos cair na real e glorificar a Deus, saber que nós vivemos pisando em favo de mel. Estamos bem, estamos se locomovendo, estamos andando, estamos com vida. E graças deveremos dar ao Senhor a cada dia. Então eu não quero a cruz de ninguém, eu não acho que ninguém não passa problema, é menor que o meu. Eu não quero trocar a minha luta pela do pastor. Eu não quero trocar a minha luta pela de Gilmar. Não, cada um fica com a sua cruz, porque Deus ele não dá uma luta além do que nós poderemos suportar. Então, voltando para o tema, deveremos semear
às vezes gemendo, chorando. A Bíblia diz ainda no Salmo 30, versículo de número 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Sabemos que a noite é o que? O intervalo. Quem sabe que nesse momento tem muitas pessoas passando um intervalo de prova, de luta, passando pelo vale, situações difíceis, mas você deve olhar para o Senhor e saber que Ele está com você, porque Ele próprio, o Senhor Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. É verdade, bem interessante, porque a nossa vida como cristão em Cristo Jesus, nós só temos motivos para agradecer. Agradecer a Deus justamente pelo dom da vida, porque a nossa vida não é simplesmente essa daqui. Jesus disse em sua palavra, lá em João capítulo 11, versículo 25, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa é uma das razões de glorificar a Deus, e uma grande coisa que temos, que, como diz aqui a palavra, um grande efeito, alegria, estamos alegres, por isso estamos alegres. A razão da nossa alegria é em saber que a nossa vida não é uma vida que se encerrou na cova, não, na sepultura. Não, o meu corpo tombar, veio do pó, como a palavra diz, e ao pó retornará. Mas a minha esperança, a nossa esperança como cristão no Senhor Jesus Cristo, assim como Ele o ressuscitou de entre os mortos, a nossa alegria e gratidão ao Senhor, e razão de nos alegrarmos nele, e de um grande feito que Ele fez por nós, porque Ele morreu por todos nós para garantir a nós a vida eterna. Então esse feito nos traz muita alegria. Esse feito também nos traz esperança da morte de Cristo e da sua ressurreição. De crermos num Senhor ressuscitado, que está vivo, que muda a história de pessoas pecadoras, porque mudou a minha vida. Minha vida não é a de outrora, antes do conhecimento da sua palavra e do conhecimento de Deus. Talvez as pessoas duvidem, porque não têm experimentado. A experiência individual, a experiência ela é pessoal, a intimidade com Deus ela é sua individual ou minha individualmente. E então essa é a razão também da minha alegria no Senhor. Ele dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por mim, e por isso estou alegre. E Pedro, quando falamos por nós, colocamos todo o povo de Deus que verdadeiramente são. Todo o povo que verdadeiramente são servos de Deus, é diferente o povo de Deus. O povo de Deus vive alegre, vive contente, vive em obediência à sua palavra, ao ide, pregando a palavra, vivendo a palavra, testemunhando da palavra como a palavra nos ensinou. Ora, essa palavra começou com Jesus, 12 homens. 12 homens que não eram tão intelectuais, que não eram os maiores homens da terra na sua época, mas eram homens pescadores, comuns, agricultores, do pesado, que o Senhor chamou para uma missão especial, que também levaram uma cruz pesada, onde muitos foram crucificados, cabeça para baixo, outros apedrejados, como no caso do primeiro diácono da igreja, Estevão, foi apedrejado. Mas no momento que estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, não é? Glorificou a Deus, viu Jesus sentado nos céus, e ali ele respirou, glorificou a Deus e partiu para a eternidade. Ele não se entristeceu não, a cruz dele foi essa. Mas ele dormiu no Senhor, se alegrou no Senhor. O apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu cartas, que deixou para a edificação da igreja, 13 cartas nós temos no Novo Testamento, doutrinária, de ensinamento. Doutrina é ensinamento da palavra de Deus para a edificação, conserto e mudança, e transformação. Mas olha a situação de Paulo. No final, ele morreu em Roma, mas o apóstolo Paulo morreu como? Entendeu? Foi preso,
lembro de uma vez que ele foi preso, ele e Silas, que por volta da madrugada, talvez alguns dos nossos dias, na condição de Paulo e Silas, lá em Atos 16, na história, talvez ficasse murmurando, dizendo: "Oh Senhor, eu estava pregando a tua palavra, não estava falando nada errado, e agora vim parar na cadeia", né? Iria murmurar. Muitos na atualidade iriam abandonar o caminho, como muitos têm abandonado, muitos têm negado a fé, têm renunciado, têm apostatado a fé. Muitos apostataram, estão apostatando a fé hoje. Paulo e Silas não. É o exemplo que ele deixou para os verdadeiros cristãos, hoje na atualidade, de glorificar e se alegrar no Senhor, por motivação correta de servir a Deus. E lá, eles apanharam, estavam presos no tronco, uma prisão era diferente de hoje. Era uma prisão que era amarrada, os pés eram colocados em uma tábua, uma madeira lá, colocava aquela madeira acorrentada, os braços para frente, os pés para frente, sentados, e ali eles começaram a glorificar a Deus. E aí o anjo do Senhor, Deus ouviu a oração e o louvor de Paulo e Silas, tocou o coração de Deus e dos anjos, que veio anjos que abriu as cadeias, que soltou todos que ali estavam, até o carcereiro foi tocado. Quando ele despertou daquele momento, ele disse: "Que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas disseram: "Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa." Então esse é o nosso Deus, que nós servimos hoje. Nós não servimos um Deus que não conhecemos. Nós servimos um Deus que é bíblico, um Deus que fala, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que traz contentamento ao meu coração por servi-lo. Olha, preste atenção, você que esteja nos acompanhando, aonde quer que esteja. Eu não sirvo a Deus por dinheiro, mas eu sirvo a Deus por convicção e chamado de razão dele. Não é por dinheiro. E me sinto alegre, e me sinto feliz, e glorifico a Deus, porque eu sei que grandes coisas Deus tem feito por minha vida, pela minha família. E por isso é a razão da minha alegria em olhar para os homens de Deus do passado, e olhar também para os homens de Deus do presente, os que são do presente de Deus, porque tem muitos que dizem que não são. São os falsos profetas. Falsos, tem muitos falsos profetas, como a palavra diz. Muitos que estão aí aproveitador da lã das ovelhas e do leite, da gordura das ovelhas. E aí a nação, o povo erra por falta de conhecimento, mas a razão da minha alegria está na palavra, em servir ao meu Senhor, Senhor da minha vida. Que você, meu ouvinte, saiba disso. Seja fiel. Tire a cegueira e abra bem os tímpanos para ouvir a voz de Deus, ecoar no seu coração, mesmo o inimigo dizendo que não é verdade, que é mentira. Mas mentira é ele que é o mentiroso e pai da mentira. É enganador, porque a missão de Satanás, inimigo meu, inimigo de todos nós, inimigo seu, é matar, roubar e destruir. A destruição que você está vendo na sociedade é de Satanás. Os mentirosos que batem à sua porta diariamente são enviados de Satanás para te enganar. Então acorde para a realidade. Os que estão matando inocentes também são usados por Satanás para matar e roubar e destruir. E olha lá, que a nação e o mundo está cheia desse tipo de gente que são usados pelo inimigo para destruição. A ceboseira, a sujeira se atribui ao pecado. E essas pessoas que vivem atolados no pecado e na maldade, não têm razão de glorificar a Deus, nem conhecem a razão da alegria e dizer: graças a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas por mim, por isso eu estou alegre. Porque a alegria é em quem está no Senhor e fazer a boa obra do Senhor. Fora disso, não há como se alegrar. É verdade. Eu estava observando na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, Filipenses 4:11, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz: aprendi a me contentar no que tenho.
Aí no 12 ele diz: sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. No 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então essa é a razão de nós agradecermos a Deus, sermos gratos, porque a diferença, pastor, é que tem muitas pessoas que não caem na realidade para ser grato ao Senhor. Nós vemos que grandes coisas fez o Senhor por Israel, ali quando estava sendo escravo no Egito, trabalhando apenas pela alimentação, e o trabalho ali a cada dia de escravidão. Chegaram um momento então deles clamar, e Deus ouviu o clamor deles, o gemido deles. Mas quando o Senhor dá oportunidade a eles de libertação, quando chegam no caminho, sabendo que ia para uma terra que manava leite e mel, não iam ser escravos lá, mas logo no caminho começaram a murmurar, se reclamar, dizer que não tinha, até pensar aonde ia ser sepultado. Isso é uma coisa que nós não deveremos estar nem preocupados, Sabemos que aonde o nosso corpo for colocado, mas o nosso espírito não vai ficar ali, vai estar na memória de Deus. Mas eles reclamavam até por isso, pela alimentação e por tantas coisas, mas isso não queria dizer que Deus não estava fazendo por eles, porque só em Deus tirar do Egito já foi grande vitória. Segundo, Deus ia adiante deles, ainda deu a oportunidade de dia colocar uma coluna de nuvem, à noite de fogo ali para eles não tropeçarem, andarem claro, e o povo ainda murmurava. Então em nossos dias hoje não é diferente. Nós vemos tantas pessoas murmurando, tantas pessoas dizendo o porquê disso. Tem até aquelas pessoas que dizem: Senhor, eu não mereço isso, Mas na verdade nós deveremos erguer a cabeça, olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, e saber que Deus é conosco, que Deus nos faz promessa. Diz os sábios que a Bíblia nos faz promessa 366 vezes, não temas que o Senhor é conosco, Por que 366 vezes? Porque há um ano bissexto, A maioria dos anos são 365 dias. Então se for só 365 dias que o Senhor estaria conosco, no ano bissexto nós ia estar sem o Senhor estar conosco. Mas Deus é maravilhoso, é onisciente, sabe de todas as coisas, e é motivo, meu querido, você que está aí do outro lado, agradeça a Deus ao deitar, levantar, e sempre glorifique o nome do Senhor, porque Deus tem trabalhado na sua vida. Talvez você não tenha uma mansão para morar, mas você tem um lar, pode ser simples, mas a paz de Deus reina na sua vida, e o melhor do Senhor está para vir. Nós vemos que no texto todo diz que aqueles que semeia em lágrimas, ele voltará sem dúvida, colhendo os feixes, com um sorriso e cantando, porque nós temos forma de orarmos ao Senhor em forma de cântico, cantando, glorificando, exaltando ao Senhor, porque só Ele é digno de ser exaltado. Deus em si próprio Ele não se exalta, mas Ele nos criou para nós exaltarmos a Ele, glorificar o nome dEle, adorar a Ele e dizer que só Ele é Deus nos céus e na terra. Então nós estamos aqui hoje porque Deus fez grandes coisas. Se Deus não tivesse feito, eu mesmo, pastor, não estaria aqui. Pois é, verdade. Estava com mais de 2 anos sepultado, pelo que eu passei. Mas graças a Deus, sem contar também que anteriormente, há muitos anos, eu não tinha vida em Cristo. Que a vida melhor é no Senhor. A gente tem aquela convicção, como o Senhor citou, que não aceitou Jesus por dinheiro. Essa é uma realidade. Nós não aceitamos o Senhor posição social. Nós não aceitamos o Senhor porque o casamento estava arruinado e nós queríamos
uma restauração. Nós não aceitamos o Senhor porque bebíamos e queria ser libertado, fumava. Não, o nosso objetivo maior o nosso nome está escrito no livro da vida. E as demais coisas, as coisas necessárias, o Senhor vai providenciando a cada dia. É bem interessante porque Deus, a sua palavra também nos diz, o salmista Davi, extraordinariamente, ele foi um homem que a gente lendo a história de Davi, acompanhando a história do rei Davi, como foi? Só você buscando, ouvinte, compreender. Davi não nasceu rei não. Era um pastor de ovelha, que cuidava no campo, do rebanho do seu pai e da sua família. Quando foi chamado para ser ungido rei de Israel. Mas olha quem Deus chamou. Quando nós olhamos assim, o chamado de Deus, Deus não escolheu lá reis assim não. Ele se tornou rei como tantos outros, mas ele chamou lá o camarada experimentado, que estava lá no mato, trabalhando na agricultura, criador, sofredor, experimentado. Mas será que a vida dele era murmurando lá, reclamando porque estava cuidando do rebanho da sua família? Não, certamente não. Eu imagino Davi glorificando o nome do Senhor, tocando a sua harpa e cantando grandes melodias ao Senhor na claridade da lua, das estrelas e até mesmo na claridade do sol. Glorificar. Quando a gente olha tantos salmos que são hinos lindos, o Salmo 23, né? Eu imagino Davi cantando, né? O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, e guia-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Então imagine aí, Davi com sua harpa afinada, Davi com sua voz também que devia ser boa, não é? Lá no campo, à noite, fria ou quente, e tocando a sua harpa, cantando ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí a gente olha para um povo, né? Hoje, crente, tem carro, tem casa, tem família, tem dinheiro, não é problema, tem lugar bom para se morar, e reclamando, murmurando, e ainda talvez olhando para o Salmo 23 e dizendo: está faltando, está faltando, está faltando, né? Parece a música do Guiné, né? Que só canta, está fraco, está fraco. Meu irmão, se fortaleça no Senhor, busque no Senhor, porque a palavra também nos diz no Salmo 103, versículo 3, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus se compadeceu de nós. Uma das grandes coisas e motivos que nós temos de agradecer a Deus e glorificar o seu nome, e de colocar nossa vida à disposição de Deus, para servir em primeiro lugar ao Senhor, e em segundo lugar ao próximo. Próximo é vocês. Onde você estiver, você é o nosso próximo. E essa é a razão pela qual nós temos esse momento aqui, de levar essa palavra de motivação para você. Saber que se você estiver de acordo com a palavra de Deus e estiver andando como filho de Deus, Deus se compadece dos seus filhos, porque Ele não é mentiroso, Ele é verdadeiro, sua palavra é verdadeira, e Ele vela pelos seus filhos. E ainda como o salmista, não, como esse Salmo 23, que fala que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, é uma passagem, não é permanecer na morte.